Boa noite a todos. Começando a nossa live aqui. Pessoal, sejam todos bem-vindos. Oi, amigos. Ana, se desejar, pode mandar o convite. Hoje a nossa live vai falar de um tema muito interessante. Vamos falar de terceiro setor. Eu convidei a Ana, Mulheres em Movimento, para que esteja conosco. Por que existe o terceiro setor? Todos aqui sabem responder? Pois é sobre isso que vamos conversar. Ana, manda o convite aí que eu estarei aceitando para que a gente comece nossa live. Ana Paula é do Mulheres em Movimento e é uma instituição séria e que eu já conheço há alguns anos, inclusive já nos convidou para participar de um evento deles. Nós participamos com campanha de adoção, com bazar, com uma série de coisas. É só convidar a Ana para participar do evento. Mulheres do Movimento entrou aí, é a nossa Ana Paula. Boa noite, Ana. É só você botar o convite aí, Ana. Solicite aí, minha filha, para poder participar da live. Eu sei, você acabou de entrar. Tem aí, ó, mais e tal, tem um videozinho aí embaixo, você entra aí pedindo para participar. E eu vou aceitar e aí a gente começa. É só você mandar o convite, eu já aceito. Certo? Boa noite a todos. Pessoal, nós estamos iniciando aqui os trabalhos. E a live hoje, podem ter certeza, eu acredito que seja bastante elucidativa. Quem fala aqui é Nazaré Moraes, presidente da ONG ELAN, Educação e Legislação Animal. E eu vou falar com Ana Paula, da Mulheres em Movimento. Tá vendo aí, Ana, uma câmerazinha abaixo no rodapé do celular aí, abaixo aqui, uma câmerazinha escrito mais, o sinal de mais. Manda o convite, filha. Só estou aguardando a Ana mandar o convite para que a gente inicie a nossa live. Aqui, agora. Pronto. Pode aceitar. Você está chegando aí para nós. Pronto, agora. Olha a Ana chegando aí, pessoal. Bem-vinda, Ana. Bem-vinda, Oi, minha Nath, filha. tudo Bem-vinda, meu bem? amor. Boa Boa noite. noite. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo Tá bem dando sim, para Ana. ouvir? Tá ouvindo bem. Pronto. E olha, é um prazer enorme te receber aqui. Fiz o convite e gostaria de agradecer que na hora que eu estava tão agoniada, a Celina disse, olha, chama a Ana. Eu digo, uau, que ideia. Na mesma hora eu mandei mensagem te chamando, que bom que você aceitou. E estamos juntas aqui agora para a gente falar de um tema tão relevante. Por que terceiro setor, Ana? Eu gostaria que você se apresentasse, você falasse um pouco da Mulheres em Movimento, do tempo que você tem de atuação, que eu já te conheço já há alguns anos. Eu já falei aqui que você me convidou e que eu já participei do evento com você. Então, fala um pouco Sim. aí de ti e do Mulheres em Movimento. Então, Nazaré, Mulheres em Movimento foi um desafio para mim, né? Hoje, através de Mulheres em Movimento, eu posso falar. Começou com um projeto social. Eu sempre gostei de desafios, por ser uma mulher preta. E a mulher preta, a criança negra, para ocupar os espaços de discussões, mesmo, mesmo sendo vindo de uma escola particular, privada, meu pai era petroleiro, eu morava no bairro São José, enfim. Até meus amigos me dizem, você é burguesinha? Eu digo, não. Eu tive que implementar em mim realmente a mulher em movimento. Toda a minha vida, NASA, para ocupar os espaços de discussões, eu tive que brigar para poder estar protagonizando. Desde a época da quadrilha escolar, na época da quadrilha, até para participar das atividades, né? Sempre aquela menina negra era a última a ser escolhida ou nunca era escolhida.
Então, eu comecei a perceber isso de uma forma, não hoje, como uma mulher, aos 42 anos, mas de uma forma que eu precisava lutar. E eu sempre quis estar à frente, né? Eu sempre ia lá e lutava e brigava, tinha peça de teatro na escola, eu queria estar protagonizando, de Cine Cívico, eu queria estar na banda da escola, quadrilha, né, na época dos festejos juninos, que é nossa cultura, eu queria estar. E foi assim que começou a Ana Paula, as Mulheres em Movimento. Foi uma menina que lutou para conquistar seus espaços. Mas também essa menina tinha algo escondido, né? Que ninguém sabia há poucos dias. Há poucos, né, que eu revelei. Eu fui abusada quando criança. E eu escondi isso a minha vida toda. Teve um profissional de uma determinada loja, vou falar o nome, que foi montar o móvel da casa da minha tia-avó. E eu não sabia nem que aquele ato era um abuso, Nasa. Ele me colocou no colo quando criança, mas aqui eu a vida toda me sentia culpada, né? Porque a criança não sabe elaborar bem, mas eu já mulher, né? Eu comecei a processar isso e ter vergonha, já aos meus 16 anos, a chegar assim, eu comecei a reproduzir isso de uma forma negativa, que é onde vai começando os sinais dos abusos. A menina ficar reprimida, a menina começa a namorar, achar que o namorado vai saber que o corpo dela já teve algum tipo de violação. Enfim, e assim começou a minha história, a minha trajetória. E veio a mulher empreendedora, a mulher que olhava para as outras mulheres, quando me casei, que precisava cuidar da família, estudar e ter a sua renda própria, que surgiu o projeto Siqueira Artes, resgatando cultura e convivências em praças. Foi quando eu comecei a perceber que a maioria das mulheres, as disputas que eu abordava no meu cotidiano diário, que ela estava passando por abuso por não ter sua renda. A maioria delas reproduziu isso na naturalidade, mas para onde eu vou? Ruim com ele, pior sem ele, porque eu dependo dele. Era essa frase, nada. Essa frase é tão sonora no meu ouvido, nas minhas escutas. Ana, você acaba de me provocar, e eu estava muito quieta aqui, processando na minha cabeça uma provocação que você me fez aí agora, e nesse momento você vai conseguir tirar de mim algo que poucas pessoas tiram, e publicamente vai ser a primeira vez que eu vou fazer isso. Ana, Mulheres em Movimento, eu não sabia dessa sua realidade, mas eu sei da realidade das das mulheres. Eu sou mulher e eu tenho 3 netas. E, Ana, eu fiz muitas orações pedindo ao meu pai, meu Criador, meu Deus Todo-Poderoso, que nunca me desse uma filha, porque eu não saberia educar essa filha. Eu não tinha estrutura psicológica para tanto. E nesse momento eu vou lhe dizer o motivo. Eu passei por 2 situações de abuso. Uma, eu nem sequer sabia. Eu só fui saber dela quando eu fui relatar o segundo abuso. Um dos abusos foi com poucos dias de nascida e eu aconselho a todas as mães terem cuidados com familiares, mesmo próximos. Eu estou falando de pai, de avô, de tio, de irmão, de sobrinho, do que for, de cunhado, ao trocar fraldas das meninas e ao dar banho nas meninas. Homens, infelizmente, eu não sei por que motivo, tem volta e meia dentro das famílias, tem ocorrência de meninas serem abusadas por membros muito próximos. Eu fui uma destas pessoas. E a outra, eu tinha apenas 4 anos, e minha avó, muito católica, e padres e freiras frequentavam nossa casa, e o frade, além de idoso, ele era de extrema confiança da minha avó, e ele tinha aquela barba imensa, e o que eu não sabia, e eu descobri, e eu só vim entender quando eu já estava casada, foi que aquele frade, porque no momento que aconteceu, eu sou asmática, eu tive uma crise de asma, eu sou alérgica, eu tive uma crise de alergia,
eu somatizei muito e minha mãe não entendeu nada. E quando casada, aquilo voltou à minha cabeça. O frade me colocou entre as pernas e ele não estava usando nada sob a batina. E ele esfregou o sexo em mim, ele esfregou a barba em mim, ele me laçou com a barba. E eu me esperneei, terminei dando uma pancada nos Países Baixos dele, que ele me libertou. E eu cheguei para minha mãe já sem conseguir respirar e já passando mal. E só quando eu já estava casada foi que isso voltou à minha memória de uma forma muito traumática, muito drástica. E simplesmente, quando eu contei isso à minha mãe chorava, porque minha mãe foi contar do outro abuso. E eu passei por isso. Então não é um privilégio da mulher preta, é um. Eu falei As privilégio, mulheres. é um privilégio das mulheres, se é que isso é privilégio. E isso precisa ser tratado, e tratado nas famílias, e tratado com seriedade, com responsabilidade. E não sabia, você evocou isso agora, eu estou falando em público, algumas pessoas sabem, mas é a primeira vez que eu falo em público sobre isso, tanto que eu estou bastante emocionada, certo? E foi por isso que eu fiquei tão quieta, porque eu comecei a processar e comecei a entender a relevância de eu falar disso aqui. Bem, Ana, eu sei que Mulheres em Movimento, ela existe como toda instituição, e foi esse o tema que eu chamei aqui, porque, olha para isso, caramba, viu? A gente E só está se aí, encontrando assim, segurando, né? essa foi forte, e muito forte. Eu não sei nem o desdobramento que isso vai ter, mas enfim. Vamos lá, Ana, simplesmente, eu estou falando de desdobramento porque eu vou ter que me operar daqui a 2 dias. Depois de amanhã eu vou estar operada, viu? Esse horário eu vou estar operada. E emoções fortes para mim no pré-operatório não são tão interessantes. Mas vamos lá, Aninha, o ponto é o seguinte: instituições, ONGs, Mulheres em Movimento, Elan e outras tantas, existem numa brecha deixada pelo Estado de Direito. Sim. Então, o Estado não tem a política pública, o Estado não faz o seu papel, e o Estado é pago regiamente para poder exercer esses papéis. Políticas públicas para os animais, inclusive é constitucional, artigo 225 da Constituição, é a questão das mulheres, enfim. E o que nós vamos conversar hoje, Ana, é justamente sobre essa falha de estar lá, de ter as verbas, de dizer que tem os programas, mas na realidade as instituições, por iniciativa de responsabilidade social, por iniciativa de sofrer na própria pele e saber o que é necessário, essas instituições fazem um papel bem mais amplo do que o poder público constituído. E é sobre isso que eu quero que você fale, da atuação da Mulheres em Movimento. Você conhece a atuação da ONG Elan, que eu trabalho no combate a crimes contra animais e na luta por políticas públicas. E eu gostaria realmente, Ana, de que você mostrasse a todos onde que você atua, que deveria ser uma atuação pública, de ação social, de assistência social, de psicologia. Isso aqui teria que ter psicólogos para essas mulheres todas, teria que ter, e realmente ter uma delegacia de grupos vulneráveis, mas mais atuante do que o que já é, porque os desdobramentos disso são terríveis para a vida inteira dessas mulheres. Sim. Você sabe disso, eu sei disso. Mas nesse momento, quantas mulheres passam ou já passaram por isso? E sequer têm condições de abrir a boca porque não tem a acolhida pública necessária. E é isso que eu falo, que eu quero que você fale, da Mulheres no Movimento. Do que é esse trabalho vamos dizer assim, no lapso do poder público. É contigo. Então, Nasa, realmente você me deu uma oportunidade incrível, principalmente em um ano como esse, né? Um ano É justamente particular. por ser um ano como esse, e na semana que vem, o que vai acontecer, que simplesmente é Sim. necessário falarmos, porque quem teria que estar nos ouvindo, espero que esteja,
E se não está, espero que quem conhece alguém que coloque para nos ouvir, que é necessário. As Mulheres em Movimento, NASA, como você sabe, começou com o projeto Siqueira Artes, resgatando a cultura e convivência em praças. Hoje, atualmente, estamos atendendo remotamente e da forma que tem, né? Com as armas que nós temos. Somos uma equipe de 12 mulheres dentro de uma diretoria. Cada uma contribui da forma que dá e que pode, porque nós não temos, né, nenhuma estrutura financeira, mas temos amigas e parceiros incríveis, assim como a Ilan, assim como a Nazaré, assim hoje como a Feirinha Cinelê, e que sempre quando nos conhece a nossa pauta, sempre abre as portas para que nós possamos desenvolver. E as Mulheres em Movimento, Nazaré, todos os dias, agora há pouco, eu acabei de conversar com uma mulher que está com câncer, que está precisando de uma cirurgia e que veio pedir doação de cesta, agora. E logo cedo, com a indicação de uma das nossas mulheres, que é do movimento do Júlio das Pretas, mais uma mulher que está desempregada, passando por vulnerabilidade social, pedindo também alimento. Então, qual é nosso diagnóstico no ano de 2023? Além da violência doméstica, após uma pandemia, muitas mulheres foram exoneradas, demitidas dos seus cargos por ser mulheres. Porque, ao ver da questão da empregabilidade, as mulheres dão mais problemas do que homens, porque a mulher precisa ter um período menstrual, a mulher pode ficar gestante, a mulher precisa fazer mais exames, né, ginecológicos durante o ano, a mulher tem falta mais para cuidar dos seus filhos, dos seus familiares, porque a mulher que cuida da família. Quando seu esposo está doente, é a mulher que fica. Quando seu pai ou sua mãe fica doente, é a mulher que fica. Quando vai no posto de saúde marcar os exames, eu já trabalhei na unidade de saúde básica do posto do Siqueira Campos e algumas unidades básicas, são as mulheres mesmo idosas, para que suas filhas e suas netas não faltem, que vão para as filas para poder marcar exames e consultas. Então, se você observa, por que o nome Mulheres em Movimento? É porque as mulheres estão em todos os espaços. Se você olhar, Nazaré, as mulheres estão protagonizando a todo momento, agarrando cunhas e dentes. Eu vou no terminal, a maioria das mulheres que estão ali empreendendo baleiros são mulheres. E quando eu ouço que essas mulheres só querem os seus espaços com respeito, é onde me entristece, porque ainda assim a mulher está, como é que eu, usam a pauta de políticas públicas para a mulher, mas não dão espaço para elas, entendeu, Nazaré? Nós somos importantes. Ana, eu vou completar, eu quero completar o que você está falando. Primeiro, porque eu quero colocar que realmente, quando os pais abandonam os filhos, a mãe assume. Eu quero falar que quando simplesmente morre o pai bondoso, quem tem que assumir são as mulheres. Então, dificilmente, quando uma mulher morre, o marido fica sem se casar novamente. Mas muitas vezes, quando o pai decente morre, a mulher nem quer outro, justamente porque tem medo do que vai pegar. Então, eu estou falando isso com todo conhecimento de causa, eu sei do que eu estou falando, eu já fui pai, ou seja, pai e mãe, eu sei muito bem o que é isso. Mas tem mais uma coisa, Ana, justamente por essas mulheres terem que se desdobrar tanto, e eu costumo dizer que homem tem 2 tempos de trabalho, 2 turnos. Mulher tem 3, 4, certo? E muitas vezes, quando ela tem que ficar acordada no dia seguinte, ela tem que ir para o trabalho de carteira assinada, porque não dá para ficar sem descansar. Mas a mulher, justamente por se virar tanto e saber se virar tanto, ela é uma profissional muito melhor para as empresas do que homens. E eu vou falar de algo que é uma brincadeira, é uma chacota, é uma coisa ridícula, mas que, digamos que meio, é uma piada ridícula, mas que simplesmente meio que traduz o que eu estou falando aqui. Homem, uma unha encravada, ele passa mal, ele começa a reclamar, ele sofre, ele está ali. Mulher não tem direito a nada disso.
Ponto final. Isso é fato. Isso é fato. E outra coisa, as mulheres sempre são as loucas. Mesmo a louca sendo a responsável por tudo daquela família. Então isso chama-se estigma. E lembrando que ainda não tem chocadeira humana. Todos, homens, mulheres, abusadores ou não, são filhos de mulheres. E eu me pergunto até que ponto somos nós que falhamos em transmitir para esses homens respeito, consideração e tudo que outra mulher precisa. E quando eu faço isso, eu estou sendo machista, porque eu estou cobrando de mim, mas eu não posso cobrar de outra mulher. Porque eu estou sendo aquela criatura que simplesmente está indo pelo sistema da sociedade que diz que todos os pesos têm que cair nas costas das mulheres. Então isso também tem que estar em discussão. Entendeu? E quando eu falo isso, eu estou falando que eu posso cobrar qualquer coisa de mim, mas eu não posso impor qualquer cobrança que eu faço a mim a outrem. E nem posso aceitar que os outros me cobrem algo que é acima da minha capacidade, ou acima da minha obrigação, ou acima de qualquer outra coisa. A única pessoa que tem direito de cobrar as coisas de mim sou eu mesma. E isso vale para cada mulher que está nos ouvindo. Ana, isso mesmo. é contigo. E dos maiores projetos que vamos, após o mês de outubro, vem o Outubro Rosa, e também trabalhamos a pauta do Dia das Crianças, para os filhos das nossas mulheres. A gente queremos e vamos lutar pelo nosso maior sonho, que é a nossa sede própria. As mulheres em movimento ainda não têm sede própria, e sem esse espaço físico, fica mais difícil as mulheres ter acesso. Eu agradeço. Você já tem CNPJ? Agora temos sim CNPJ, mas já ainda tem mais de um ano? Já tem mais de um ano? Um ano, e no mês de junho fez um ano e alguns meses. 1 ano e 3 meses. Quando completar 2 anos, você pode pedir o título de utilidade pública municipal, e com Sim. um pouco mais você pode pedir o estadual. Mas, sim, Ana, você já pode entrar com ações civis públicas, você já pode processar quem de direito, você já sabe disso? Sim. Tá, e você pode, não, porque não tem o título ainda, porque você também pode assim que tiver o título estadual, você pode se credenciar no judiciário, como parceira do judiciário. Sim. Entendeu? E pode também pode se credenciar como fiel depositária de veículos apreendidos, tem uma série de vantagens. E precisamos. Essa questão da violência doméstica, violência obstetrícia, né? Recentemente, há semanas atrás, uma das nossas mulheres que é empreendedora perdeu a irmã aqui em Aracaju, viu? Faleceu no parto. Faleceu a semana retrasada. Uma das nossas perdeu a irmã e a bebê sobreviveu e ela ainda está na UTI, bebê, né, para poder se recuperar. E a todo momento, Nazaré, uma confirmação como é importante o terceiro setor, como é importante trabalhar essas pautas de políticas públicas sociais do Estado de Direito. Se nós, enquanto sociedade civil, dentro da pauta de animal, da pauta das crianças e adolescentes com câncer, da pauta das mulheres com câncer, que são as idosos, deficientes, das crianças, não buscarmos lutar portadores de deficiência. A gente estamos com a pauta agora do Setembro Verde. Temos mulheres, né, portadoras de deficiência. Não deixa eu esquecer que eu tenho uma filha que é para-atleta, que ela nasceu sem um antebraço esquerdo. A Natália Leão. Muitas pessoas aqui conhecem no estado de Sergipe, então é meu local de fala. Né? Eu falo para as meninas, a pauta do Setembro Verde, junto com o Setembro Amarelo, para mim é importante porque precisamos tirar essas mulheres portadoras de deficiência da invisibilidade, porque a sociedade nos torna invisível. Nós existimos
e sabemos que temos os direitos e a sociedade passa batido, né? Só Aquela você. história de que na Constituição todos os brasileiros têm os mesmos direitos passa a ser utópica, porque na realidade, onde é que estão esses direitos? Sim, sim. Com você. E com essa questão toda da garantia do direito, das leis, né, pertinentes para ser executada, né, a questão da empregabilidade, né, que dentro das empresas, os jovens ou os portadores, né, de deficiência tenham as suas oportunidades de vaga. Hoje, a sociedade civil tem uma visão diferente, porque antes todos os portadores de deficiência queriam ou eram induzidos por não ter esclarecimento e conhecimento dos seus direitos, que precisavam se aposentar no vocabulário chucro, precisavam buscar a garantia do direito pelo INSS. Mas hoje os jovens, os portadores de deficiência, querem os seus espaços de discussão igual, a igualdade mesmo, Nasa. Assim como a mulher que passa por violência, né, voltando um pouquinho, por violência doméstica, que ela tem direito a ser acolhida pelos abrigos de mulheres, né? E onde estão esses abrigos? Como conseguir? Então, precisaríamos ter uma trilha elaborada, fica em sugestão para o público. Nós fizemos agora, no agosto, Agosto Lilás, a campanha do Sinal Vermelho, que inclusive a atriz e modelo Luísa Brunet se fez presente lá no TJ, protagonizando aqui no Estado essa campanha. Mas precisamos que essas leis, essas garantias cheguem àquelas pessoas que estão realmente em vulnerabilidade social. Não adianta eu pintar minha mão de vermelho e dizer sinal vermelho quando não educamos a nossa sociedade, quando não chegamos às pontas, que são aquelas pessoas que realmente precisam entender que direito não é ser pedinte, é garantia. As pessoas, quando me abordam, Nasa, quando eu estou em trabalho social, ou nas escutas, ou efetivamente buscando, né, como houve o caso da Kátia, que foi um dos casos mais complexos nesse ano de 2022, agora, né, até agora, que foi quando seu marido teve um surto psicológico com o álcool e com a droga, que incendiou a casa, juntamente com sua oficina mecânica, que foi no bairro 17 de Março. Ela perdeu tudo. E eu tive um apoio, uma rede de apoio da AULA do GAC, dona dos móveis, tive o apoio das ações sociais do nosso grupo, assessoria jurídica, e disparamos para toda a assistência que defende essas pautas. Então, se nós não tivéssemos esclarecimento, uma das nossas mulheres tivesse sido treinada para aquele momento, não chegaria até nós. No ato que estava a casa sendo inspirada, a Tamires, que mora em frente à casa da Cátia, ligou para mim na madrugada. Paula, acaba de acontecer. E na hora eu acionei, né, o 190. No outro dia já fomos até ela para acolher ela e fizemos todo o trabalho de resgate da Cátia, com o Conselho Tutelar, com o CREAS, o CRAS, com a Patrulha Maria da Penha, com a Câmara Municipal, e tudo isso está registrado nos nossos arquivos lá. Ou seja, os órgãos existem, mas quem coordenou tudo foi Mulheres em Movimento. E é isso que eu pergunto. Onde é que está o Estado para azeitar essa máquina? Essa máquina está disponível de forma pública e não necessitando do terceiro setor. Foi como eu disse, o terceiro setor funciona onde o Estado não funciona. Então, a tua acessibilidade, o teu envolvimento pessoal, e tu não é paga para isso, tu é voluntária, porque terceiro setor é isso, é ser voluntário, é trabalhar, é ser escravo de si próprio. Por isso que às vezes quando as pessoas vêm tentar me dar ordem de alguma coisa, eu digo, tá pagando quanto para me dar ordem? Porque que eu saiba, eu só posso ser escrava de mim própria. Eu sei da necessidade e eu sei dos meus limites. Então, simplesmente a mesma coisa é você, Ana. Você sabe das necessidades, você sabe dos seus limites. Eu não posso chegar e dizer, Ana, você não fez isso por quê? Eu estou pagando quanto para isso? Nada. Ninguém paga para Ana Paula agir como age. Não é verdade? Verdade, verdadeira. Às vezes eu recebo doação
para pegar um Uber. Tem doadores que às vezes eu estou sempre para poder participar das reuniões, poder buscar parceiros, para poder movimentar. Hoje eu tenho a LP, que patrocina o mês de setembro, o mês de agosto, a LP, as nossas redes sociais, porque eu não tenho condições de pagar um marketing para poder devolver à sociedade o que realmente trabalhamos. Então, para manter as mulheres em movimento, é um custo muito alto, porque é trabalho mesmo. Como eu sei disso? E o meu custo também não é baixo, Ana. Os parceiros camisa para poder estar uniformizada, deslocamento, reuniões, a questões das doações mesmo. Estamos com baixa doação, estamos com um pouquinho de cestas básicas que foi doada pela Capermic. A Flávia, que é proprietária de uma escola de dança, nos ofertou no último espetáculo no teatro, a Ateneu, cestas básicas. Então, a semana passada eu estava doando do meu salário para um grupo de jovens que queriam se apresentar, que me acionou, R$ 100 para poder dançar no teatro, e era um sonho, chorando, me ligando. E eu saí ligando para minhas amigas, e eu fui lá para o Teatro Ateneu prestigiar e ajudar ao professor Nelson, as crianças e adolescentes. Então, o grupo Swing do Gueto, que é do bairro, que são mais de 30 jovens, infelizmente a coordenadora geral veio a óbitos há alguns meses, mas que são queridíssimos, o Marinho está de parabéns. Então, toda a rede de apoio que aciona as mulheres em movimento, todos, eu estou lá presente, Nasa. Eu estou presente. O Estado de Sergipe, quando aciona, Paulo, eu preciso da sua força. Associações de moradores que pedem minha ajuda para poder somatizar, para poder levantar as associações do Lorival Batista, Sol Nascente, Santa Lúcia. A Associação de Santa Lúcia, eu botei curso de corte e costura, com parceria com o Senac, e indo buscar lá para 40 mulheres. E essas mulheres foram salvas na pandemia por causa desse curso, fazendo máscaras. Logo após o curso, olha como Deus é maravilhoso. Veio ao fechamento de tudo, e essas mulheres fizeram facção de máscaras e ganharam grana das empresas contratando. Então, eu tenho meninas hoje que hoje tem empresas que diziam, eu não sou ninguém, e hoje tem empresas, a Bárbara Rezende, que tem uma empresa de chocolate e de bolos. Então, nós temos nossos relatos reais, não é longe não, é reais, de transformação. Transformação de vidas, transformação de histórias. Ou seja, pessoas que estavam destruídas e que hoje são geradoras de renda para aquele Estado de Direito que deixa a falha para que as instituições do terceiro setor tenham que atuar sem ganhar nada, prestando um serviço para a sociedade a custo zero, sendo que a gente produz renda, porque da mesma maneira que você está me dizendo aí, que você colocou pessoas para trabalhar e que geraram dinheiro, que geraram impostos, que conseguiram manter o consumo de suas vidas pago, conseguiram se manter vivas. Porque se lembre que para cada coisa que essa pessoa compra, seja comida, seja roupa, seja medicamento, seja o que for, produto de higiene, o Estado de Direito ganha com isso. Sim. Os impostos são recolhidos. E esta pessoa, você está citando de exemplo, que virou empresário, gerando emprego, gerando tudo. E o que é que o Estado trouxe de volta? Nada, nada. Tanto que você sequer tem uma sede para prestar esse serviço gigante com a seriedade que se faz necessária. Isso vale também para a ONG Elan. Não se esqueça que a gente faz transformação de vidas. O animal que está em situação de abandono, ele é um problema de saúde pública, de segurança pública, ele é um gerador de doenças, ele é um animal risco de se envolver em um acidente. E a gente, quando esse animal é cuidado, a despesa é alta. Castrado, por quê? Porque se deixar um animal sem castrar, e eu te der um animal sem castrar, Ana, quando ele gerar uma ninhada, você vai lembrar de mim e vai me devolver uma ninhada. Eu te entreguei um, você me entrega 10, lá se foi o meu trabalho. E hoje existe um descontrole populacional. Então existe a necessidade de castrar, que é a única forma ética, e se você quer outro animal, é outro animal que nós estamos tirando de uma situação de abandono,
e ele se transforma num ser domiciliado. No momento que você faz isso, que você adota, Ana, e você já adotou, você sabe do que eu estou falando, você Sim. compra prato alimentador, bebedouro, ração, areia para gato, produtos de limpeza para o ambiente e para o animal, banho, tosa, vacinas, tudo isso gera impostos. Então, esse animal que outrora era um problema público se transforma numa benesse, num gerador de renda. E quanto desse segmento que é arrecadado está voltando para aquecer o segmento? Zero. A mesma coisa vale para você, Ana. Porque Sim. você está gerando impostos, você está gerando dividendos para o Estado de Direito. E o que o Estado de Direito está trazendo de volta? Nada. Está sendo apenas um chupador de tetas. E você sabe que as mulheres, ela gasta muito mais do que os homens, né? Sim, As para mulheres são tudo. Até para consumidoras. vestimenta. Até para vestimenta. Cabelo, eu quero agradecer ao Tudo. Instituto Beleze, que é nossa parceira. Nossas mulheres hoje, eu sou muito grata por toda a nossa equipe, desde a nossa vice-presidenta Larissa Dantas e a nossa maquiadora, o Edja Carvalho. Está tendo uma oficina agora para arrecadar brinquedos já para o nosso Dia das Crianças. Voluntariamente, professora de gastronomia, Alane Barros, está fazendo na empresa dela um curso de salgados por apenas R$ 25 para gerar renda, que foi o mesmo curso que gerou a empresária, com a oficina de ovos de Páscoa. Então, agora, no Sol Nascente, no bairro qual eu estou residindo, Jabutiana, estamos escolhendo trabalhar esse bairro. Porque antes eu trabalhava no bairro Siqueira Campos, que era o bairro onde eu residia. E hoje as mulheres em movimento é do estado de Sergipe. Hoje as mulheres em movimento têm uma relação fora do Brasil, né? Nós temos uma relação internacional, nós temos relação com Salvador, Bahia, Júlia das Pretas. Então, as mulheres em movimento é um orgulho do Sergipe. Se vê com a ferramenta que nós temos e o que desenvolvemos para o Estado e a força que nós temos dentro do Estado só está bastando realmente o Estado de Direito, o público, olhar e realmente fortalecer e enriquecer mais ainda as mulheres em movimentos com nossa sede e com todas as políticas públicas às quais temos direito. Porque nós somos voluntários, todas somos voluntárias. Mas se der apoio, condições, vamos ter muito mais atendimento e vamos dar mais qualidade para todas essas mulheres e seus familiares. Que é como você falou, tem as idosas, tem os filhos das mulheres. Quantas vezes minhas filhas agora no SESI, no Colégio SESI, minha filha me trouxe uma filha de 11 anos e conseguimos levar, eu fui como mulher de movimento, mas como mãe do SESI. E resolvemos uma demanda que, inclusive, a Natália Dalto, a presidente do CNPJ, fez presente, que foi uma política de escola. Mas eu estava lá, quanto mãe de aluna, mas como mulher em movimento. E organizamos, sentamos juntas, debatemos e conseguimos ter um olhar de humanizado dentro da escola que as crianças estavam necessitando. Porque após a pandemia estava gerando um distanciamento dos professores nas relações interpessoais, da equipe técnica da escola. Então, não atuamos nada. Não é só para a violência. A violência é o que menos queremos fazer, a prevenção. Nós queremos a cidadania, dar realmente o olhar de relações humanas para essas mulheres. Que elas se sintam que não precisa estar com o agressor, como eu já ouvi, mas como é que eu vou sobreviver sem ele? E com ele, pior sem ele. E tem um índice que, nos estudos técnicos, inclusive nas palestras, que uma mulher, quando agredida, sair do âmbito do agressor, dura décadas. Eu não sabia dessa pesquisa. A mulher, para poder sair da questão da relação, ela dura décadas. A negação da mulher que está sendo agredida, que é aquela parte da lua de mel. Então, quando eu passei por essa capacitação com o pessoal, com as meninas da Patrulha Maria da Penha, eu fiquei assustada. Eu disse, caraca, e eu vejo isso hoje. Hoje eu tenho esse olhar, porque eu também preciso passar
por capacitações, eu preciso viajar, eu preciso estar inteirada para Sim. poder trazer uma política realmente Principalmente porque efetiva. Eu não cada posso caso é estar... um caso, né? Cada caso é um caso, né? E, Sim, e as sim, histórias, não, apesar das histórias se repetirem, mas elas têm suas singularidades. sim. Sim, e com esse olhar, né, de reconhecimento que existe um grupo de mulheres que representa essas pautas e que pode estar contribuindo, que pode não, que está contribuindo, eu vou colocar no presente, que está contribuindo, e que eles fingem que não existe, mas que utilizam, como você falou, fingem que não existe a política, mas utilizam a política das mulheres em movimento de uma forma sutil e que a gente percebe. Mas qual é meu medo para isso? Com minhas voluntárias. Porque você sabe que eu e você sustentamos, mas chega um momento que as nossas voluntárias começam a cansar, Sim, sabe? Começam a ficar sim. estagnadas, elas começam a se Se afastar. desanimar, se desanimar. Isso, começa a perder força. Porque não é que elas querem remuneração, é porque elas querem ver a coisa acontecer, querem ver a valorização, querem ver chegar no Mesa Brasil, quer que venha verbas para poder chegar, ferramentas de trabalho, um computador, enfim. Nossa sede é realmente ter um olhar de uma forma respeitosa para quem trabalha o Estado de Direito. Então é isso, né? Ana, deixa eu falar uma coisa aqui. Você citou aí alguns fatores, alguns itens, e você, assim como a Elan, que a gente já tem os acessos, a gente tem o nosso network, você também tem. Você sabe para quem ligar naquela hora, sabe os próximos passos que tem que ser dados. Dentro do direito animal também eu conheço isso, sei como lidar. Mas uma das coisas que é decepcionante, Ana, é a gente ver que a gente avança bastante, mas que a máquina do governo funciona como se fosse uma coisa estática, uma coisa que é como se fosse um trem que a gente é a locomotiva e aquele trem imenso para a gente arrastar. Só que aí o grande problema é que eles mantêm os freios puxados. E a gente, por mais que sejam locomotivas, a gente tem uma dificuldade muito grande de puxar essa máquina de governo. E olha, Ana, eu vou te dar uma dica que eu não sei se você já fez, mas eu consegui, há 3 anos atrás, inserir na Federação do Comércio de Sergipe um segmento veterinário. Tanto que hoje, cada veterinário de Sergipe, ou então simplesmente cada empresa do segmento veterinário, que aí inclui os hospitais particulares, as clínicas, os pet shops, todos podem se cadastrar lá e começar a participar da Câmara de Comércio Veterinário. E, Ana, eu não sei se você sabe, mas ou se já existe, porque eu não busquei saber, mas pode ter uma Câmara de Comércio das Mulheres em Movimento. Você pode trazer mulheres empresárias, mulheres bem-sucedidas ou não, mulheres que estão em ascendência dentro de suas empresas, sejam elas proprietárias ou gestoras de uma empresa de outrem, mas simplesmente você pode vir com essas mulheres para uma Câmara de Comércio. E aí, minha filha, poder ter voz, poder discutir destinação de impostos e assim sucessivamente. Show, Nasa. Amei a dica. Já vou pegar, viu, mulher? Vou Pois pegar é, essa dica, pois é. porque todas vocês que são do terceiro setor, que são para mim as baluartes, são mulheres de referência. Você sabe quanto eu admiro você, quanto eu tenho Obrigado. carinho pelo seu trabalho. E eu só tenho a agradecer todo o apoio que eu estou tendo. A ULA da T3, Casa A Ula é minha Fazita, amiga, a Ula é minha amiga, a Ula é um exemplo de uma mulher bem-sucedida no terceiro setor. A Ula é sim, espelho para mim, certo? Mas não existe só a ULA, existem muitas outras. E olha, de repente, você, como Mulheres em Movimento, pode agregar todas essas mulheres, criar reuniões, trazê-las para conversar,
E olha, dentro do segmento PET, uma coisa que é incrível é que raras instituições são presididas por homens. A grande maioria são mulheres. Tem aí um segmento aí novo que estamos aguardando após outubro, que é o Mulheres do Brasil, que são empresárias. Inclusive, dessas empresárias que protagonizam Mulheres do Brasil é a filha do dono do Centro de Convenções, do Centro de Convenções de Estado de Sergipe. Estamos aí alinhando. E quero sim esse feedback de todas vocês, todas as mulheres que fazem terceiro setor, que tem como ajudar as mulheres em movimento, não é Ana Paula, porque eu acredito que assim como você, Nazaré, essa questão de provocar as pessoas com esse olhar, eu já vejo mulheres aí desabrochando, protagonizando suas histórias, é de grande relevância. Quando eu vejo desabrochar uma mulher em movimento, ela começar a sair, desbravar esse universo. Sair da caixinha, sair da zona de conforto. E, então, eu digo, nasceu mais uma mulher em movimento. E a todo instante, todos os dias nasce uma. Todos os dias nasce uma. Eu mesmo, como a Celina agora, né? A Celina nos dá a oportunidade de trabalhar a feira Cinelê. Eu até conversei com as meninas do terceiro setor que vai para o Doa Sergipe, que é uma oportunidade de estarmos expondo e divulgando algumas instituições, né? Algumas instituições que estão precisando. Eu falando com a irmã Marta, da Casa Fantazita, que é um ambiente lindo, fiz uma reunião lá, recentemente com a nossa equipe, fiz uma visita técnica. Aquele espaço é pouco falado, tem aula de reforço todos os dias, tem alimentação no segundo turno após a escola, e poucas crianças têm acesso à Casa Fantazita, que é ali no bairro Siqueira Campos, ali próximo a Samã Veículos, no fundo da escola São Luís. Né? Então, são muitas ONGs que existem, que trabalham contribuição social, mas que são pouco porque precisa de publicidade dessa unificação, a qual o Doa Sergipe está fomentando agora, e inclusive vai ter o segmento PET. Tem um segmento PET, seria uma honra, né, se você pudesse ir lá conversar com a ULA, com a galera do Doa Sergipe, para participar, porque no Doa Sergipe do ano 2022, se eu não me engano, ano passado já houve, a primeira edição vai ter, a nível nacional, o segmento PET. Então, eu gostaria muito de tê-la lá, porque você vai transformar a vida dessas mães e desse segmento o qual precisa ser respeitado e é. Eu sou mãe, Ana, você tem meu acesso, é só você, depois no privado, você me mandar tudo isso para que eu possa entabular a conversação necessária para poder seguir em frente. Mas olha, você falou de algo aí que eu não quero perder o gancho. Você falou da Cinelê, da feirinha da Cinelê. E hoje, exatamente hoje, de forma exclusiva, a Celina, que é a organizadora deste evento, me disse que, olha só, o primeiro evento foi no dia 3 de setembro, um sábado. Foi um sucesso tão incrível que o próximo evento vai ser no dia 15 e 16 de outubro, no mesmo local, que é na local lá do estacionamento da Cinelândia, e agora não será mais um único dia, serão 2 dias. E corram lá para o @feirinha da Cinelê e comecem a se habilitar, porque eu acredito que depois dessa conversa, as pessoas já estarão se habilitando para ocupar os estandes. E é um evento simplesmente, única e tão somente social. Não é um evento comercial. Você vai para vender o seu produto, você vai para expor o que você tem, você vai para palestrar, você vai para usufruir do espaço público da forma como deveria ser gerida pelo poder público. Mas uma mulher se levantou e está trazendo tudo isso para nós. Olha, quando eu conheci a Celina, foi muito interessante. Eu olhei para ela, não sei se ela falou sobre o nosso encontro,
Eu vi luz em Celina. Eu olhei para ela e disse, você me traz algo. E eu não sabia quem era a Celina. Eu vi lá uma agente pública, né? Mas eu não sabia quem era a Celina. E me remeteu àquela nossa primeira feira, lembra? A feira ali Lembra? da Praça do Valadão. Que Lembra do evento? você chorou quando seu pet é, foi adotado. E Exatamente. ali, esqueço daquele momento que você olhou para mim e disse, Paula, você não tem noção do que é isso aqui. Então, me veio a minha memória afetiva naquele momento, quando nos encontramos. E com fé em Deus, eu quero deixar aqui o convite para todos presentes aqui nessa live, através da coordenação da NASA, da Celina. É totalmente gratuita, galera. Na Cinelândia, na hora que está lá. E as empresas, Ana, e as empresas que puderem apoiar o evento, porque é um evento social, falem Sim. com a Celina, @feirinha da Cinelê, falem com ela, se prontifiquem, vejam em que vocês podem se somar, porque é algo de extrema relevância, é a reocupação de um espaço público de forma social, de forma benéfica a toda a sociedade. E de forma, eu estou vendo aí Noemi, a nossa fotógrafa do calendário 2022 das Mulheres em Movimento. Beijo maravilhosa. Eu já vi aí a dona da LP, a empresária que patrocina as Mulheres em Movimento, Laís Veloso. Beijo, Laís. Todas as patrocinadoras que eu estou vendo entrando aqui. Gente, Sejam eu quero bem-vindas. convidar eu quero convidar todas vocês e fala para a Celina, a feira já é um sucesso, totalmente gratuita, mas se vocês puderem contribuir, né, com o todo, com a iluminação, com a segurança, de que forma Com o gerador, com o eletricista, enfim, tem coisas. Eu pedi para uma empresa e essa empresa se prontificou a doar os crachás. Eu falei ontem com uma outra empresa que ficou de conversar com ela para outros itens. Então, eu estou trazendo empresas que estão ligadas à Elan e para que também se liguem na Mulheres em Movimento, na Feirinha da Cinelê. São ações sociais. Eu acho que eu não tenho que monopolizar os meus doadores. Eu acho que temos que disponibilizar para todos, porque cada segmento desse é benéfico para toda a sociedade. Sem Sim. uma Elan para lutar por direito dos animais, sem uma Mulheres em Movimento, sem uma Celina para poder ocupar um espaço daquele que está dando vários tipos de problema. Você está me entendendo? Então, cada uma dessas pessoas precisa ser enxergada e precisa ser apoiada, uma vez que a máquina governamental não faz nada por isso, a não ser atravancar. A não ser atravancar. Eu hoje tive uma visita lá no bairro Siqueira Campos, quando eu vi a praça do bairro Siqueira Campos, que era o projeto Siqueirates, abandonada. Que praça linda, uma praça que tem história, que tem... Não vamos deixar nossas praças, os nossos espaços públicos, somos nós os donos, somos a sociedade civil organizada que somos donos dos espaços públicos. Então, somos nós que temos que ocupar. Se ocuparmos, como a Celina teve coragem de ocupar e construir, fomentar uma pauta tão de relevância, né, de organização, ela está dando espaço a todos, desde a área da cultura. Os bombeiros estavam lá palestrando sobre os riscos das correntezas daquela área, que são para a vida de cada um. É manutenção de vida. Então não é só o comércio, não é só isso, não é só... São todos os segmentos da sociedade. Eu ouvi a parte de yoga, eu vi as meninas do Batalá deram um show lindo. Que lindo! São mulheres percussionistas. Para quem não sabe o que é, percussão feminina, são percussionistas. Só mulheres. E os pets, né? E os pets que eu amei nas fotos, né? Os pets estavam lá presentes, as mães pets. Porque eu tenho dúvidas, eu estou acompanhando sua rede, você lembra que a Gigi, Laura, traga aí, Gigi. A Gigi, ela pequenininha, você que disse, não deu leite não, Paula. Água morna. Leite mata, leite mata. Então, quantas pessoas pegam um bebezinho, um bebê, e dá leite? E não sabia. Eu ia dar
minha Pete. Quando ela Pois chegou, ela é. tá aqui. Tá chegando aí Ó, a moça, que eu dei o suporte para ti. Olha, ah, Ana, ô, aí Ana, ela Ana, dentro foi. desse suporte, hoje eu tenho uma médica veterinária, que é a médica veterinária mais gata do planeta, porque não tem ninguém que consiga ser mais gata que ela, que é Mirella da Elan, é arroba Mirella da Elan, é só você buscar aí no Instagram, arroba Mirella com L só, da Elan. Elan é L-A-N, que significa Educação e Legislação Animal. Então, arroba Mirella da Elan, que ela dá dicas de cuidados com pets, inclusive esse cuidado de não dar leite. Então, são dicas imprescindíveis. Inclusive, tem várias mulheres em movimento que me ligam, inclusive que coloca lá no grupo pedindo socorro. E com suas dicas, eu estou, assim, dando alguns direcionamentos que eu passo para abordar a pauta de discussão, mas as meninas, quando me pedem, eu dou já esses feedbacks como feedback, né? Já dou alguns feedbacks, E mas você já passo agora aprendeu. E você a já aprender, aprendeu. né? Pois Essa é. questão de território, essa questão, né, de que tem que ter os móveis do pet para poder ela ver o local. Eu amo os meus vídeos com sua pet, eu amo. Aquela coleirinha, eu quero uma daquela, maravilhosa, aquela coleira diva. Então, Pois, Ana, deixa eu te dizer, cada segmento, cada empresa do terceiro setor, cada ONG, cada grupo, cada um que percebe a falha da máquina governamental, daquilo que nós pagamos impostos e que não temos, que a gente termina tendo que atuar naquele segmento, porque aquele espaço está vago. Precisa que a sociedade enxergue essas criaturas que são voluntárias, não são pagas por ninguém. Eu costumo dizer que eu sou uma escrava que eu pago para ser escrava. Ou seja, você idem. Porque quando não tem a doação suficiente, você tira da própria boca, você tira da sua própria necessidade para suprir aquilo que é necessário. O dia de hoje, dia 20 de setembro, eu estou passando por uma situação assim, pois a ONG que eu presido fez aniversário de 10 anos há 2 dias, dia 18. E eu estou correndo atrás para conseguir dinheiro para fazer tudo o que precisa para simplesmente um dos meus colaboradores ajudou, mas infelizmente não foi suficiente porque eu tive que pagar algumas contas disso e daquilo de qualquer maneira. E aí, minha filha, conta de luz desse mês eu não estou com dinheiro ainda. Eu já estou com dinheiro de pagar cartório, já estou com algumas coisas, mas tem outras despesas, tem as despesas de deslocamento, tem mil coisas que até o dia 30 de setembro eu não sei como é que eu vou fazer para ter dinheiro para tudo. E lembrando que eu vou me operar depois de amanhã. Como eu vou me operar, eu não estou podendo tirar tanto dinheiro de mim para suprir as necessidades da ONG. Você imagine o desespero que é. Então, rapaz. E já outra, passou. eu estou com dívida numa das clínicas, que é minha parceira, e a dívida está girando em torno de 7, 8 mil reais, talvez passe um pouco, porque um dos nossos animais, há poucos dias, morreu na mesa de cirurgia. Ele era um cachorro de 15 anos e mais de 5 meses de vida, e ele se achava um menino, e ele foi brincar, de morder a perna de um cachorro maior que ele. Quando o cachorro se virou, abocanhou o câncer dele, que era um câncer inoperável, porque era pulmão e com uma parte já visível, uma parte já pendurada lá de fora. E aí o outro cachorro abocanhou, claro que deu uma hemorragia interna. E aí, mesmo sendo um câncer inoperável, nós não iríamos deixá-lo moer a língua. Foi para a operação para tentar, sabendo que provavelmente não ia conseguir. Mas não conseguiu. Ele veio a óbito, mas temos a despesa que temos que honrar. Então, gente, tudo isso são coisas que, assim como Mulheres em Movimento, a ONG Elan também tem. E a gente não tem o hábito de ficar pedindo um real, não sei o quê. A gente expõe nosso trabalho e entende que as pessoas terão consciência e nos apoiarão. Eu não tenho muito tempo
e nem... Eu não tenho como ficar me dedicando e estar em rede social pedindo isso, pedindo aquilo. Então, cada um que entende a relevância desse trabalho, cada um que quiser saber o que é que esta ONG já fez nesses 10 anos e já beneficiou a vida de cada um que está nos assistindo, ou cada um que mora no Aracaju, na Grande Aracaju, ou no Sergipe, ou até fora do Sergipe, que nossa atuação não se restringe a Sergipe. Então, cada um entenda e apoie. Isso vale para a ONG Elan, que eu presido, isso vale para Mulheres em Movimento, isso vale para a Feirinha da Cinelê, isso vale para cada projeto social que apresenta resultados sérios. Ai, amiga, como é que eu vou falar algo depois de um relatório desse? Se o relatório me representa. Eu sei. Eu estava esses dias falando, você viu no dia do evento com o Rafael Cruz, lá no sábado, quando eu chorei. Aquele choro é resultado de tudo isso que vocês estão falando. Quem trabalha com o terceiro setor não tem noção, quem não tem noção das nossas lutas. E as pessoas não entendem, até os críticos, né? Tem os críticos, né? Que acham que fazemos isso para ganhar grana. Eu sou uma profissional, onde quer que eu vá, se eu for para uma banca de feira, eu consigo vender a banana na banca de feira. Eu sou uma mulher que eu não tenho vergonha de trabalhar. E trabalho, graças a Deus. Aqui em casa, todos nós somos profissionais que trabalhamos. Meu marido tem uma empresa na área de estofados, mas é questão de missão. Quando você tem uma missão, quando você entende o seu papel dentro da sociedade, que você não pode invisibilizar, fechar os olhos, tá ali o problema e você passar por ele como se nada tivesse ocorrendo. Então, eu passei pelo problema de abuso, eu passei por problemas de violência doméstica, eu passei sobre assédios no âmbito do trabalho. Então, eu sei o que é que uma mulher passa. Se Deus me propôs a defender essa pauta, diante de várias pautas aí, que temos várias defensoras, então é porque nós temos uma missão, Nasa. Você já cuidou da minha pet, hoje você está cuidando aqui. Oi. Ouça, você falou de algo aí extremamente relevante. Existem estudos científicos, eu vou citar 2 deles, eu vou citar o FBI, que é o Bureau Americano de Investigação, e vou citar a psiquiatra forense aqui no Brasil, a doutora Maria Padilha, do Recife, e ela fez uma tese de doutorado, e eu vou citar essas 2 teses. A do FBI, que diz que mais de 80% de quem comete crimes contra animais irá cometê-los contra seres humanos vulneráveis. Então, Ana, eu sou de 2 grupos vulneráveis. Você também é de 2, mas você vai ser de 3. Eu sou mulher e velha. E você é mulher e negra, e você também vai ficar da terceira idade. Então, nós que somos vulneráveis, ou seja, é uma vulnerabilidade estranha, porque nós temos que sustentar a família, nós temos que carregar tudo nas costas, mas enfim, existem algozes que nos cobram essas coisas e nos colocam numa condição de vulnerabilidade. Então nós temos que nos unir, e nós temos que entender, Ana, que da mesma maneira que quando nós temos um filho pequeno, de 2 anos, que ele chuta a sua canela, se você não o corrigir muito bem, e com bastante veemência, quando você estiver adulto, ele vai chutar seu rosto. Então, quem comete crimes contra animais, Ana, precisa ser punido de forma veemente, como forma de inibir crimes futuros contra pessoas de grupos vulneráveis. E aí entra a doutora Maria Padilha, que ela é uma psiquiatra forense, ela foi para dentro dos presídios entrevistar pessoas que estavam condenadas porque cometeram crimes contra outras pessoas de grupos vulneráveis. E aí entra todos os grupos vulneráveis, crianças, mulheres, idosos, homoafetivos, enfim, moradores de rua, enfim, tá? Moradores em situação de rua, que eles não são moradores de rua, não vamos estigmatizá-los, em situação de rua, em situação de abandono. Então, Ana, todos esses vulneráveis
que alguém cometeu crimes contra eles e que está condenado, mais de 90% primeiro cometeu contra animais. Então, esse estudo corrobora o que diz lá o estudo americano do FBI. Então, isso não é um privilégio brasileiro, isso não é um privilégio do terceiro mundo, isso é sociedade, isso é gente. Isso quer dizer, isso é alguma coisa que deveria ser gente. Então, Ana, eu acredito que Mulheres em Movimento, Feirinha da Cineleia, ULA e seu GAC, e todas as instituições, principalmente as geridas por mulheres, deveríamos estar sentando e conversando e nos completando e abrindo umas para as outras os nossos expertises e também os nossos networks, porque isso facilita a vida uma da outra. Sim, sim, muito. Esses networks e essas facilitações, esses conhecimentos, os quais trabalhamos, é de grande importância. São tesouros, né, Nazaré? São tesouros que nós temos porque foi caminhada, foi uma trajetória, né, para chegar. E precisamos, eu digo sempre, precisamos deixar um legado. Sim. Precisamos deixar esse legado para as próximas gerações. E precisamos trabalhar de uma forma de educação social mesmo. A ULA, estávamos em uma reunião recentemente com o pessoal das ONGs, do Grupo DOA, e já estão falando sobre uma lei, uma portaria de lei, para que nós sejamos reconhecidas como uma atuação profissional. Sim, precisamos ter, porque eu já faltei trabalho para atender as mulheres em movimento. Eu já precisei abdicar a minha vida social para viver as mulheres em movimento. Então, eu faço isso diariamente, Ana. Se você está aí para fazer uma cirurgia aí que você está, né, se cuidando. E arriscada. Então, eu procuro resolver tudo antes da cirurgia, porque eu sei que eu estou indo. Eu sei, amiga, que precisamos olhar para a juventude. Eu voltei a trabalhar com jovens, tinha parado um bom tempo, estou montando de novo o grupo da Juventude e Mulheres em Movimento, porque os jovens precisam ter esse olhar dentro das faculdades que já existe, mas de uma forma organizada. Sabemos que os jovens têm um olhar, mas precisamos organizar, e eu tenho certeza que a Cinelê vai ser nosso QG, nosso ponto de encontro. A Cinelê vai trazer... Lembra quando existia o Parque dos Cajueiros? Sim. A própria Cinelândia era um local de encontro, era um local social, era um ponto turístico, e aí foi desocupado, porque, queira ou não, a pandemia causou desocupação dos espaços públicos, e agora, o que a Feira da Cidadania está se propondo é a reocupação desses espaços. Sim. Entendeu? E olha, você já falou aí da Praça do Siqueira, qual é o problema de outra mulher resolver fazer a mesma coisa? Logo que os homens estão tão acomodados, ou então estão tão ocupados em fazer coisas que não devem com mulheres. Uhum. Claro, me perdoem aqui todos os homens decentes, não estamos falando aqui, nos referindo aos pais de família decentes, aos homens que merecem ser chamados de homens. Estamos falando daqueles que vitimizam mulheres, sendo que é filho de uma mulher. Nazaré, é incrível como cresceu as mulheres reagindo. Os índices têm de violência, mas de mulheres que estão com unhas e dentes protagonizando e buscando os seus locais de fala. E a questão da violência doméstica e a PET foram as que mais cresceram. Eu vou citar um exemplo, Ana. Eu fui acordada numa segunda-feira, às 6h30 da manhã, para um relato que para mim foi o mais absurdo de todos os absurdos que já me ligaram durante esses 11 anos que eu trabalho em proteção animal. Mais de 11 anos. Eu completei 11 anos dia 14 de setembro. Então já temos 11 anos e 6 dias. E, de forma organizada, eu tenho 10 anos e 2 dias. Ana, eu fui acordada numa segunda-feira
para me dizer que um homem havia estuprado a cadela Shih Tzu da filha. Nossa. Ana, quando eu fui investigar, eu descobri, Ana, que ele havia estuprado até a morte a sogra cadeirante. Ele havia estuprado e agredido fisicamente até a morte a esposa. Ele havia estuprado a filha mais velha, que teve que fugir para um estado do Sudeste. Ele havia molestado a filha do meio, e com as denúncias que fizemos no Ministério Público, no Juizado de Menores, porque ele tinha uma filha de 9 anos, no grupo de mulheres vulnerabilizadas do Tribunal de Justiça, na DAGV, e também no Conselho Tutelar, ele perdeu a guarda dessa filha, a casa ficou para as filhas, e ele teve que sumir daqui de Sergipe. Mas ele ainda foi atrás de mim na minha casa. Então, Ana, eu estou te falando que isso é uma realidade. Isso são fatos. Como o nosso horário já se expirou, Ana, e eu quis colocar isso aqui como uma revelação final, que sirva de incentivo para cada um que está nos assistindo, para cada um que sabe da relevância desses trabalhos, seja o seu, seja o meu, ou de tantas outras, e que nos procurem, e que deem continuidade, e que não deixem esses trabalhos morrerem, porque se depender de verbas públicas, morre. Então, ONG é organização não governamental. Se fosse governamental, seria outra coisa. Então, é a sociedade civil que precisa se organizar e apoiar essas instituições. Então, nós estamos aqui, estamos dispostas a trabalhar, a nos doar, a nos sacrificar, colocar nosso pescoço em risco. E essa última revelação eu fiz para mostrar o que realmente acontece nos bastidores. Então, cada uma de nós, que sejamos apoiadas por pessoas que sabem a relevância do que fazemos. E eu gostaria, Ana, que você fizesse as considerações finais, porque o nosso tempo já se expirou. E se a gente for continuar aqui, filha, nós temos pelo menos, eu acho que mais 100 dias aqui sentadas, e ainda será pouco. As minhas considerações, sim. Eu sabia que esse papo ia render. Você não sabe o quanto eu estou feliz. Você não sabe o quanto eu estou feliz de tê-la comigo. Eu também tô. E olha, espero que as pessoas sugiram temas, que as pessoas valorizem isso que estamos fazendo aqui, que estamos mostrando do que somos capazes, do que fazemos. E tá contigo, filha. Considerações finais. Eu só tenho a agradecer de coração. Essa camisa aqui, ó, ela tem um símbolo que é as mulheres de mão dadas. Ninguém larga a mão de ninguém. A toda a equipe das Mulheres do Movimento, todos os colaboradores, parceiros, amigos, que acreditam no nosso trabalho, não desistem, que acolheram no momento mais crucial. E eu só tenho a agradecer a você, a Celina, a toda a rede de amigos das Mulheres em Movimento, que ninguém largou a mão de ninguém. E quero dizer... Vamos fazer melhor. Você só tem a agradecer a você, a sua força, porque isso aqui é consequência do que você faz. Olha, filho, reconhecer, então, aí, ó, isso aí é agradecimento, isso aí para mim é a corroboração do meu trabalho. Então, Ana, isso, filha, é simplesmente a gente saber que a outra faz algo decente e, como você disse, é uma não largar a mão da outra. Então você tem que agradecer a cada vez que você chora sozinha, a cada vez que você não tem nem a quem recorrer, mas você sabe que tem que continuar. E não vai me fazer chorar, não. Parou por aí, viu? Pessoal, vamos fazer o seguinte, arroba Mulheres em Movimento, completa aí. Ana, completa. Mulheres em Movimento.se. Fazer live. Arroba Mirela da Elan.
Porque Mirella, inclusive, está sendo hoje. Olha, é uma mulher, viu, gente? Mirella é uma mulher, de 4 patas, mas é. Tá? E ela tem uma história parecida com o que nós começamos a narrar, viu, Ana? Porque ela foi Sim, encontrada, ela entrou na casa do Evanilson, repórter da TV Atalaia na época, ela pariu dentro da caixa de ferramentas dele, ela era uma bebê com os dentinhos de leite trocando, que a gente vê isso muito nas mulheres em movimento, vê isso muito no dia a dia das mulheres. Ela era uma bebê que não sabia nem que ela tinha que dar mama o tempo todo aos filhos, e ela ficou querendo proteger tanto aqueles filhos que ela esqueceu de dar mama para eles e eles 4 morreram. E ela ficou louca porque ela me viu pegando os filhos e colocando no saco plástico. E ela passou 15 dias me odiando. Até quando os hormônios baixaram. E ela hoje é a Mirella Daelan, @ Mirella Daelan. Ela tem TikTok, ela tem Facebook, ela tem YouTube, ela tem Instagram. Gente, sigam Mirella Daelan, me ajudem a conseguir seguidores para ela. Porque quando você não tem o dinheiro para poder ajudar a ONG, Mirella, ela consegue com seus patrocinadores suprir as necessidades da ONG Elan. Então, sim. cada um está convidado a seguir @ Mirella Daelan, @Elan Animal, @mulheresemmovimento.se. Ana, fala do teu Instagram também. E eu, @Nazaré Moraes Elan. Enfim, o teu é AN. Como é que é? AN? ANP, a Paula Silva. Pois, A Paula Silva. pronto. Então, muito obrigada, Ana. Eu vou ter que encerrar porque o nosso prazo está mais do que Sim, expirado. sim, sim. Mas eu gostaria que esse papo continuasse. Você já está convidada. Você pode dizer, Nazaré, temos um tema. E falar comigo no momento que você quiser. Eu estou à tua disposição. Sim. Tá bom? E eu quero você junto conosco no Doa Sergipe, para sacudir Sergipe na área PET, viu? Então faz Eu só assim, tenho a fala comigo lá agradecer. pelo privado para a gente já ir se acertando, tá bem? E Tá bem, olha, maravilhoso. Ula, que foi tão citada aqui, Ula, tem todo o meu respeito, Celina tem todo o meu respeito, e toda mulher. Eu vi entrar aqui uma pessoa que é de Salvador, que é a Ana Rita Tavares, que está comigo na luta pelo direito animal. Aliás, ela está na luta pelo direito animal antes de mim, mas está comigo desde que eu comecei. Ela foi uma das pessoas que palestrou a convite meu para os juristas do Senado, na época que estávamos discutindo o aumento de penas, o novo Código Penal brasileiro. Nós palestramos para os juristas do Senado numa audiência pública. Então, pessoal, todas essas mulheres se sintam representadas, se sintam como deveríamos ser sempre. Apenas mulheres, mães e membros da sociedade. Nunca as loucas, nunca o saco de pancadas, nunca aquela nas costas de quem o irresponsável deixa todas as responsabilidades. Muito obrigada, Ana. Boa noite a Mulheres todos. em movimento. Boa noite. Vamos para a Boa noite a Cineleira todos. agora. Boa noite. Beijo. Beijo, maravilhosa. Obrigada.